Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, para a nossa leitura diária, nosso pequeno devocional, agora para a classe dos jovens, amém? Bom, meus amados irmãos, vamos aqui para a nossa pequena vinheta e já já voltamos para a nossa meditação da palavra de Deus. Bom, meus amados irmãos, o tema hoje para a nossa leitura diária é o medo em meio à adversidade. Amém? Então a nossa leitura se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 19. Então, o quinto sinal é a lição. Quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. Vamos aqui, vocês acompanhem na tela enquanto eu leio aqui na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 19. Fala bem assim para nós. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e tremeram. Vamos entender um pouco mais, eu quero ler os versículos anteriores para nós termos um contexto melhor e melhor compreensão. E quando veio a tarde, versículo 16, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, eles tremeram. Amém? Meus amados irmãos, o medo em meio à adversidade. Nós, evangélicos, nós crentes, nós cristãos, nós que cremos em Deus, muitas vezes passamos por algumas coisas que não é para testar. Eu penso que não seja isso, mas eu penso que seja algo que venha para nos edificar como pessoas, como cristãos na fé, que é o deserto. Deserto, em hebraico, se diz midvar, né? E diz também, tem origem duas palavras que ele fala, Deus fala, uma coisa assim, mas para ele fala. Então é o momento que Deus fala conosco. No deserto que nós estamos passando, que Deus fala conosco. E aí nós também pensamos que a nossa vida, quando nós aceitamos Jesus Cristo, ela vai ser uma vida tranquila, uma vida calma, ninguém vai mexer mais com a gente, porque nós somos filhos de Deus, nós somos lavados e remidos, nós somos salvos, mas às vezes o mar se revolta. Não tem aquela canção na nossa harpa cristã, se não me engano, o hino de 578, se não me engano, que fala, mestre, o mar se revolta, as ondas. Então, é nessa hora que nós temos que perder o medo e ter fé. Porque lá no fim do mar, como falei ontem, lá a gente vai ver Jesus caminhando na nossa direção. Então, o medo, para nós que somos cristãos, muitas vezes ele pode tirar a nossa fé, tirar a nossa atenção do nosso verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Todos nós teremos adversidades. O próprio Cristo nos falou, no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Então, para nós, a necessidade de vermos no exemplo de Cristo, na humildade que Cristo vivia, entender que toda a adversidade que nós passamos é para o nosso crescimento, não só espiritual, mas também como pessoas. Porque nós precisamos renovar a cada dia a nossa fé. Nós precisamos renovar a cada dia o nosso entendimento de que Jesus, ele sempre é o único mediador entre Deus e o homem. Temos que entender também que ele é a nossa salvação. E o nosso alvo é Cristo. Então tudo que nós fazemos tem que ter relação com a vida de Jesus. Ou seja, sermos imitadores de Cristo. Entender que nenhuma adversidade vai nos derrubar, porque nós não vamos aceitar ser derrubados, porque nós estamos firmes. Lembra no Salmo de número 40, que o salmista, ele clamou ao Senhor. Vamos olhar aqui no Salmo 40, fala bem assim, ele esperou com paciência, olha,
Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha, e firmou meus passos. Então, meus amados irmãos, a rocha aqui neste caso é Jesus Cristo. Se nós estamos firmados na rocha, se nós estamos firmados na palavra de Deus, se nós colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos na escola bíblica dominical, nós aprendemos que o importante para nós estarmos ali assistindo essas aulas para que nós venhamos a nos desvencilhar de várias armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida. Então, se havia uma adversidade, um vento contrário bater em nossa vida, nós teremos como também nos defender desse vento contrário, porque nós estaremos daí de posse da fé em Cristo Jesus, que Ele não vai nos deixar sozinho, Ele não nos deixou. Ele mandou para nós o Paráclito, Ele mandou para nós o Espírito Santo, um outro Consolador. E nós vivemos essa graça todos os dias da nossa vida, essa graça de estarmos com o Espírito Santo, né, junto de nós. Então nós temos que entender isso, que o vento contrário que bater, toda a adversidade que estiver ao nosso redor, ela não tem que nos dar medo. Pedro, pode ver a imagem que é Jesus puxando Pedro do mar, né? Representação de Jesus puxando Pedro do mar. Pedro, quando sentiu que o vento bateu ao contrário nele, parece que naquele momento a fé dele acabou, ele começou a submergir, mas Jesus o tomou pela mão. Então, quando você está no mar revolto, olhe para Cristo. Eu disse ontem, se não me engano, a respeito disso, falei que onde o barco, onde está Cristo, onde está Jesus do barco, o barco não vai afundar. Na sua casa, se você está aí, é você, sua esposa, você que é jovem, não é você e sua família. Se na sua casa tem Jesus, a sua casa não vai cair, porque a sua casa está firmada na rocha. E se a sua casa fosse um barco, Jesus estaria dentro e seu barco não ia afundar. Então guarde no coração esta meditação, essa pequena meditação, para entender que não importa os ventos contrários à nossa vida, Jesus Cristo é o nosso alvo. A nossa fé está em Jesus Cristo. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos justificados dos nossos pecados e salvos por Ele. Então, meus amados irmãos, que venha o vento contrário, que venha o vento contrário, porque a maior distância entre o homem e Deus hoje é o nosso joelho, porque Jesus Cristo nos proporcionou isso quando o templo foi rasgado, o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo. Ou seja, nos reconciliou com Deus e fez que nós tivéssemos contato direto com Deus e também com Jesus. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua terça-feira e que nessa semana você seja uma pessoa abençoada também por Deus. Bênçãos sobre bênçãos na sua vida, em nome de Jesus.